Durante o mês de março, habitualmente, vivemos a Quaresma, e na Quaresma uma das devoções mais emblemáticas é a Via Sacra. É uma maneira muito prática de nos aproximarmos de Jesus naquele dia da paixão, morte do Senhor. Às vezes todos poderíamos ter a tentação de ter uma espécie de esquema mental que nos diz: muito bem, Jesus fez tantas coisas tão bonitas, coisas tão fantásticas. É verdade que depois, em 24 horas, padeceu tanto e morreu na cruz, mas se compararmos com os 30 e tal anos da sua vida, talvez não seja assim tão necessário gastar muito tempo a meditar naquelas 24 horas, não é? Sabendo, além disso, que acaba na ressurreição, já passou, acabou, não é? É assim tão necessário, não é, meditar nessas horas da cruz? Eu diria que sim, não é? É absolutamente necessário. Nosso Senhor diz-nos explicitamente: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E na verdade nós só estamos dispostos a tomar a cruz se entendemos que, qualquer que seja a explicação, essa opção é essencial para seguirmos o Senhor, que caminha à nossa frente com a sua pesadíssima cruz, aquela que carregou até ao Calvário. Claro que podia haver objeções já, da parte das pessoas, objeções do estilo: é assim tão necessária a ligação entre querer seguir Jesus e optar por carregar uma cruz, um peso? Já ouvimos antes dizer que para Jesus é. Ou objeções do género: claro que a cruz está bem para Jesus, era necessária, mas foi isso que ele viu como necessário para a redenção, mas se calhar para que nós não tivéssemos que carregar nenhuma cruz e não estarmos demasiado amargurados com esse momento. E a verdade é que as palavras anteriores de Jesus dizem-nos que o Senhor nos pede que olhemos a cruz de frente. Não nos diz uma coisa do género: olha, eu vou carregar a cruz, mas depois é só para que vocês não tenham que carregar, isso é só uma coisa minha, não é? Vocês não me sigam neste caminho. Não, o Senhor convida-nos a ir atrás da cruz, portanto não podemos deixar de olhar para ela, não podemos fugir dela quase de forma obsessiva. Aliás, há outras palavras do Senhor em que, por exemplo, nos fala da lógica do grão de trigo. Nosso Senhor chega a dizer que a sua hora, que deseja chegar à sua hora, que quer ser batizado, né? E o seu batismo era esse batismo de sangue, da sua paixão e a sua morte. Santo Afonso Maria de Ligório alimentava o seu amor a Jesus com a meditação diária da paixão. Escreveu ele: todos os dias faça meditação com as reflexões sobre a paixão. E recomendo-vos que não deixeis de recordar cada dia alguma cena da paixão. E este conselho, neste caso Santo Afonso Maria de Ligório, é constante ao longo da história da espiritualidade cristã. As pessoas, desde o início, viram a necessidade de algum modo, reviver aquelas horas amargas. E a Via Sacra é um modo de contemplar a paixão que, até pela sua forma de a fazer, inclui um certo acompanhamento físico, né? Quando se faz habitualmente, a pessoa vai de uma estação a outra, destas imagens que representam os momentos centrais da paixão do Senhor, para o outro. E há um acompanhar, há um andar de um lado para o outro, embora se possa fazer sentado eventualmente, mas há algo de físico também nesta oração. Como é que surgiu a Via Sacra? Como é que surgiu esta devoção? Ela está ligada à Terra Santa. Há uma obra, um apócrifo do século V, um apócrifo siríaco do século V, em que conta, chama-se Trânsito Maria, conta que a Santíssima Virgem caminhava diariamente pelos locais onde o seu filho tinha sofrido e derramado o seu sangue. Seja ou não verdade, depois já leremos um texto da Beata Catarina Emmerich, muito bonito, que faz uma referência parecida.
Mas faz sentido, né, que Nossa Senhora, que assistiu à paixão de Jesus, mesmo já sabendo a ressurreição, que o desfecho seria a ressurreição, não quisesse deixar de ter na sua memória os momentos cume do amor de Jesus por nós. Essa vontade de percorrer os passos de Jesus até ao Calvário foi-se consolidando. No século IV, os ofícios sagrados de Quinta e Sexta-feira Santa, ao descrever esses ofícios, há uma obra que se chama o Itinerário da Igreja, explica que os fiéis iam em procissão desde o Monte das Oliveiras até ao Calvário. Pouco a pouco foi-se tentando definir bem esse percurso, o percurso que Jesus percorreu, que o Senhor fez, e foram-se determinando as estações, isto é, locais onde os fiéis se detinham para contemplar cada um dos episódios da paixão. Depois, para seguir a história assim a grandes pinceladas, não é, os cruzados no século XI e XII e depois os franciscanos no século XIV contribuíram em grande medida para fixar essas tradições, e no século XVI já se seguia o mesmo itinerário que é percorrida na atualidade, na Terra Santa, a Via Dolorosa. A história está como é que passa do século XVI ou no século XVI para cá, para a Europa. A história não é assim muito clara, mas a verdade é que os fiéis que não podiam ir fazer passeios à Terra Santa sentiram a necessidade também, ou porque ouviram falar, ou porque, né, os que foram lá, os franciscanos talvez, falaram desse costume, quiseram de alguma maneira reproduzir aqui essa mesma devoção de caminhar percorrendo a Via Dolorosa. Um grande impulsionador desta prática da Via Sacra foi o São Leonardo de Porto Maurício, no século XVIII, erigiu em Itália umas 570 Vias Sacras. Bem, depois foi-se espalhando por toda a Europa até chegar aos nossos dias. As estações ao princípio não eram sempre as 14, o número das estações foi variando, mas chegou uma altura em que este número foi consensual e é que se segue agora. Eu penso que todos sabem, como em 2004 e talvez antes, o Papa São João Paulo II quis mudar não o número das estações, mas fez uma proposta na Via Sacra do Coliseu, que se costuma rezar na Sexta-feira Santa, houvesse outro elenco de estações mais bíblicos, porque a que está agora, aquela que seguimos habitualmente, tem várias estações, vamos chamar-lhe capítulos para que as pessoas percebam melhor, que não estão no Novo Testamento, nos Evangelhos, as quedas de Jesus, por exemplo, ou o encontro com a Verónica. E pensou-se que talvez fosse mais realista, ou mais, sei lá, pudesse criar maior devoção nas pessoas se as estações fizessem referência explícita a passagens da Bíblia, ou a passagens da Bíblia que estivessem explícitas. A verdade é que essa proposta, que tem toda a lógica e que vai ao encontro do motivo pelo qual se faz a Via Sacra, não vingou, voltou-se à tradição e, portanto, foi uma ideia bonita que ficou. Se procurarem Via Sacra no Coliseu 2004, podem ler esse elenco de estações, que, repito, é muito bonita, mas não é essa que as pessoas seguem e, portanto, também não há necessidade de forçar ninguém. Assim, do ponto de vista prático, habitualmente o que se faz é enunciar a estação, sei lá, a quarta estação, Jesus encontra-se com a sua mãe. Se pode, ler-se um texto bíblico, quando existe a tal referência explícita, e depois há um comentário. Portanto, há um comentário de alguém, há muitos comentários de autores espirituais ao longo da história, e depois reza-se o Pai Nosso, às vezes a Ave Maria o Glória, e às vezes um cântico relacionado com a paixão, ou o Stabat Mater, Dolorosa, etc. E, uma vez que se conclui, avança-se para outra estação. Nas igrejas já há várias imagens sempre com a Via Sacra. Pode-se fazer na rua, certamente, sei lá, se a pessoa for aos Valinhos, já há a Via Sacra dos Valinhos, onde
aliás, tem um percurso, eu penso que eu diria que tem o tamanho ideal, né? Para grupos médios é muito, muito bonito e ajuda muito. Esse caminhar ajuda-nos a acompanhar Jesus até fisicamente, né? Portanto é uma grande maneira de rezar. Eu dizia que há vários comentários sobre a Via Sacra, eu acho que é bom conhecê-los, conhecer vários, porque cada um será mais sensível a um texto ou ao outro. Como sabem, na Via Sacra do Coliseu, cada ano vão-se produzindo novos textos sobre a Via Sacra, às vezes alguns são temáticos, enfim, o ano passado, penso que ou há 2 anos, foram elaborados por pessoas que estavam nas prisões ou que tinham sido presos. Mas eu diria que, já digo, todos eles são muito interessantes. Aqueles que eu mais gosto, pessoalmente, são aqueles que fazem referência explícita e se detêm mais longamente na própria paixão do Senhor. Pessoalmente, eu penso que aquele que eu mais gosto é o do Cardeal Newman, cuja tradução em português não é fácil de encontrar. Gosto muito também do Papa João Paulo II, ano 2000, escrita por Bento XVI, na altura o Cardeal Ratzinger, em 2005, é uma Via Sacra fantástica. Durante algumas das Vias Sacras aqui na paróquia seguimos a da Santa Faustina Kowalska. Gosto também, logicamente, muito de São José Maria Escrivá, mas enfim, é bom que as pessoas conheçam que há várias propostas e que vão lendo as várias propostas e que escolham, que também tenham devoção, que tenham devoção por uma, que tenham preferência por algumas, né? Porque isso ajudá-las a rezar melhor. Eu só diria mais uma coisa, assim, para terminarmos, que é uma ideia do Chesterton, não tem a ver propriamente com a Via Sacra, mas é um convite a meditar a Via Sacra do Senhor com uma perspectiva que eu acho que é muito sugestiva. Ele referia-se à paixão do Senhor como uma expedição, uma conquista. Humanamente o que vemos é um homem que vai sendo derrotado, né? Vai sendo derrotado até à morte, até ao último suspiro. Porém, Chesterton sugere que se veja como uma conquista, como uma expedição. E é o que vai acontecendo. Ao longo das estações, Jesus vai conquistando Simão de Cirene, aquele homem que é obrigado, a quinta estação da Via Sacra, aquele homem que é obrigado a ajudá-lo a transportar a cruz, mas interiormente, certamente, ter-se-á dado uma mudança nele e terá aderido a querer ajudar aquele homem que estava numa situação tão difícil, porque ele não sabia exatamente quem era. A mulher que consegue vencer a timidez e aproximar-se de Jesus para limpar o rosto, aquelas mulheres que choram por ele, também são conquistadas pelo Senhor, o bom ladrão é conquistado pelo Senhor, o centurião que lhe atravessa a lança, com a lança ao lado, pois também é conquistado pelo Senhor, né? Os que se retiram a bater com a mão no peito também são conquistados por Jesus. São José de Arimateia e Nicodemos que vencem talvez os medos e os respeitos humanos e pedem o corpo a Jesus para o sepultar num sítio condigno. É outra conquista de Jesus. Isto é toda a história da humanidade que está ali. Jesus humanamente é visto como um derrotado, né? Como alguém que tem os dias, as horas contadas, os minutos contados, e porém o Senhor vai conquistando as almas. Que é isso que o Senhor faz através da Igreja. Às vezes parece que humanamente as coisas não estão a correr tão bem como isso, mas o Senhor vai conquistando as almas, né? Com o seu amor por nós. Como sugestão prática, é muito fácil fazer a Via Sacra com frequência, se puder nas sextas-feiras da Quaresma pelo menos, mas enfim, em qualquer outro dia que nos possa ser fácil fazê-la. Já há Via Sacra muito breves. Eu diria também que ajuda muito a aprender as estações de cor. Não é assim a coisa mais fácil, porque não se reza todos os dias, né? Mas facilita, né? Se algum dia não temos nenhum texto à mão, também podemos ir percorrendo as estações com a cabeça e assim podemos reviver essas cenas, esses momentos da vida de Jesus que são essenciais e que vão mostrando continuamente o seu amor por nós e a vontade de nos salvar. Fica aqui a proposta.